Muitas pacientes têm dúvidas se a costura dos músculos do abdômen causam dor no pós-operatório. Vou contar para vocês no vídeo de hoje do Clube da Plástica. Olá pessoal, como todos nós já sabemos, após o período gestacionais ou após grande perda de peso, alguns pacientes ficam com flacidez na musculatura abdominal, o que gera a separação dos músculos, que é aquele nome que a gente já comentou sobre isso, que é a diástase abdominal. Pois bem, eu estou fazendo esse vídeo porque muitas pacientes me perguntam se após a abdominoplastia, com a correção dos músculos, do afastamento dos músculos, se esse procedimento chamado plicatura da musculatura abdominal, se ele é doloroso, se ele dói ou não no pós-operatório. Bom, a diástase abdominal consiste naquele afastamento do músculo. O tratamento é justamente aproximar aquele músculo que afastou e através de pontos que a gente dá desde essa região aqui de cima até a região lá embaixo do pubis. Então, a gente aproxima essa musculatura com vários pontos internos, são inúmeros pontos com fios bem grossos, capazes de resistir a grandes forças e tensões no pós-operatório. Bom, pelo fato da gente fazer uma costura nessa musculatura, são vários pontos internos, isso pode gerar uma dúvida se isso causa dor no pós-operatório. Então, vamos lá. Não, isso não causa dor no pós-operatório na maioria das pessoas, dos pacientes que são submetidos à abdominoplastia. Eu vou falar para vocês que 95% dos pacientes não sentem dor alguma na costura do músculo abdominal. Os outros 5%, talvez 5 a 10%, refiram um desconforto, um repuxamento, uma queimação, mas não é dor. Então, embora o fato desse tema, costura do músculo, são vários pontos, gerar uma ansiedade, uma expectativa quanto à dor, não precisa se preocupar, porque a maioria das pacientes não sentem dor e as que sentem alguma coisa referem como incômodo ou queimação. Uma coisa bem importante para falar sobre a aplicatura do músculo é que em alguns casos de diástases abdominais muito grandes, ou seja, o músculo ele está muito afastado, às vezes no pós-operatório só a nossa aplicatura não é capaz de corrigir todo o abaulamento da parede abdominal que a paciente tem. Então, em pacientes com diástases abdominais muito grandes, às vezes só a aplicatura não é suficiente, nós temos um limite que a gente pode fechar esse músculo, limite esse que é muito importante a gente respeitar, porque quanto mais a gente aperta essa parede abdominal, menos espaço a gente deixa lá dentro para os órgãos, para a nossa respiração, para que o nosso pulmão possa se encher de ar da maneira correta e que isso não cause desconforto respiratório no pós-operatório. Então, vocês devem estar pensando, então se o afastamento do músculo é muito grande, por que não costura mais? Por que não aperta mais? A gente não pode, justamente porque a gente precisa dar um conforto respiratório. Se a gente fizer isso, vocês não respiram direito e podem ter complicações relacionadas a isso. Portanto, a gente faz a correção da diástase, sim. Essa correção que a gente faz, ela é enorme. Geralmente a gente pode fazer uns 6 a 8 centímetros de plicatura, ou seja, a gente amarra, a gente diminui essa parede abdominal em 6 a 8 centímetros, o que já é muita coisa, só que em alguns pacientes isso não é suficiente. Então, nesses pacientes que ainda ficam com abaulamento na parede abdominal residual no pós-operatório, a orientação que a gente dá é um emagrecimento, porque quando você emagrece, você diminui a gordura dentro da barriga, a gordura
intraabdominal, e isso faz com que o abaulamento fique bem menor no pós-operatório. Eu ainda vou falar para vocês um pouquinho sobre esse abaulamento pós-operatório, porque em algumas pacientes a gente faz aplicatura do músculo, sim. Essa aplicatura é capaz de corrigir toda a flacidez dessa parede abdominal, porém a paciente ainda vê um abaulamento na região do estômago. Então vocês imaginem, se antes da cirurgia vocês tinham gordura em todo o abdômen, a gente faz a lipoaspiração de tudo, né? Só que na região em cima do umbigo a gente tem o estômago. Quando a gente se alimenta, às vezes quando a paciente está com gases, acaba que o estômago ele distende. É normal, o estômago ele é um reservatório e, como o próprio nome diz, ele fica algum tempo com alimento, com secreções, com gases dentro dele. Então é importante dizer que depois que a gente faz antes de operar, você não via esse abaulamento do estômago porque seu abdômen tinha gordura ao redor desse estômago. Só que quando a gente tirou a gordura, esse abaulamento do estômago ele pode se tornar visível. Então é importante vocês saberem também que mesmo com a aplicatura pode ter sim um abaulamento no estômago pós-prandial, depois das alimentações, que vai passando com o decorrer do dia. Portanto, pessoal, não precisem ter medo da aplicatura dos músculos abdominais. Ela é feita sempre com prudência e com responsabilidade. Elas não causam dor no pós-operatório. Um mínimo de paciente pode referir um pequeno incômodo, mas que o benefício dela e o resultado final para a nossa cirurgia, com certeza, acaba sendo maior do que qualquer incômodo que possa causar. Então, um beijo para todos e até o nosso próximo vídeo.